Fatos e versões. O que vai impactar na sua vida agora no Café com Política. No Café com Política de hoje, nós conversamos com o secretário do governo Romeu Zema, Igor Eto. Olá, secretário, bom dia. Bom dia, Guilherme. Bom dia, Thalita. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Super. Prazer falar com vocês novamente. Obrigado pela participação aqui, secretário. Vamos começar tratando aqui de um tema que foi a definição da semana passada, secretário, do deputado Marcelo Ar como articulador da bancada no Congresso Nacional para pautas de interesse de Minas Gerais. Eu queria que o senhor explicasse exatamente quais são as pautas de interesse até o final desse ano, que a gente tem um Congresso Nacional em meio a preocupações com reformas e outras pautas que estão em discussão e muitas vezes alguns outros ruídos lá causados na relação executivo e governo federal. O que o senhor espera e que o governo de Minas, acima de tudo, espera sair do Congresso Nacional de aprovação para o Estado nesse ano? São justamente essas reformas, sabe, Guilherme, que a gente precisa de trabalhar e de tomar muito cuidado e ter muita atenção na articulação com o governo federal, reforma administrativa, reforma tributária, pacto federativo. A gente tem que ter uma visão muito clara de que tem interesse dos estados, dos 26 estados, mais o Distrito Federal, envolvidos nessa discussão. E a forma como que o recurso será distribuído em Brasília, a forma que o ICMS, que o imposto será distribuído, que o recurso será dividido, né, para cada um dos estados, isso tem muita relevância para todos nós. E essa é uma das funções que o nosso deputado federal Marcelo Aro, como líder do governo lá em Brasília, irá articular, defender incansavelmente os interesses de Minas Gerais. O Brasil precisa de reformas. Aliás, inicialmente, a função do deputado Marcelo Aro será dizer que Minas Gerais é a favor das reformas para desburocratizar, simplificar e fazer o Brasil avançar. Feito isso, ele estará lá também para defender os interesses de Minas Gerais, para que as reformas sejam mais justas e respeitem o Estado de Minas Gerais. Agora, secretário, falando sobre a relação, né, do governo do estado com o governo federal, a gente sabe que o governador Romeu Zema prefere muitas vezes não fazer críticas ao presidente Jair Bolsonaro ou fazê-las de forma com mais cautela, exatamente para evitar aí um embate com o presidente Jair Bolsonaro. Sobre a relação com a bancada mineira, a relação com os outros deputados e com os possíveis investidores que podem chegar para Minas Gerais. Como é essa relação do ponto de vista do governo de Minas hoje? Thalita, o governador Romeu Zema, ele é muito, vamos dizer, prático nessa relação com o governo federal, com o presidente Bolsonaro. A gente tem que pensar nas pautas, nós temos que ser propositivos. É nítido, a olhos vistos, que Minas Gerais precisa de soluções. Minas Gerais tem problemas estruturais graves, profundos, históricos. E para problemas difíceis, gente, não existe solução fácil. Não existe solução que somente uma pessoa consiga propor e resolver sozinho. Nós precisamos de união. União do poder estadual, união com a bancada federal, com a bancada estadual e com o poder executivo, com a sociedade civil organizada, com os grandes empresários. Nós precisamos de união para que juntos a gente consiga construir uma força, né, de consenso em busca das reformas para o bem de Minas Gerais e do Brasil. É por isso que o governador Romeu Zema, muitas vezes, ele é confundido, ele não ataca o presidente, ou então ele faz defesas mais contidas, ou ataques mais contidos. A questão não é essa. A questão é que ficar atacando, ou ficar defendendo, criticando, é isso que vai resolver os nossos problemas? Ou fazer críticas construtivas, propositivas, em busca de soluções, de pautas que vão, de fato, resolver os problemas de Minas Gerais e do Brasil, é isso que vai resolver. Porque essa é a defesa do nosso governador Romeu Zema e essa é a construção que a gente vem tentando fazer e cada vez mais a gente vem encontrando eco, não só aqui em Minas Gerais, mas também em Brasília. Porque a gente sabe que a força política do nosso país hoje, ela está muito orientada à busca dessas soluções. A gente estávamos em Brasília essa semana, eu junto com o nosso governador Romeu Zema, tivemos reunião com a bancada de Minas lá em Brasília, e é nítido, é claro, a força, né, a intenção da bancada mineira em ser propositiva. Acho que é muito do perfil da política do mineiro, né? A forma do mineiro de fazer política, de propor soluções, de não ficar criando polêmica, e é assim que a gente quer trabalhar, unidos
propositivamente para resolver os problemas de Minas Gerais e, de forma muito humilde, ajudar também a resolver os problemas do nosso país. Sim. Então eu vou personalizar, materializar aqui um problema, secretário, que obviamente o senhor e o governador Romeu Zema trataram, que é a questão do metrô para a capital. Eu não vou aqui dizer as incontáveis vezes que nós já noticiamos projetos executivos, recursos até transferidos para que tivéssemos a execução do metrô. O que o governo de Minas pode garantir dessa vez que será feito? Porque quando a gente olha para os valores que estão empregados, o maior volume está dentro do orçamento do governo federal. E a parte de contrapartida está aqui com o governo de Minas via acordo da Vale. A gente tem alguma garantia e qual é essa garantia que nós temos de que de fato teremos recursos destinados para isso? Sim, o governador Romeu Zema esteve ontem reunido com o ministro Tarcísio, ministro da Infraestrutura lá em Brasília, e nós temos o compromisso do governo federal de que iniciará a licitação no final de 2021 ou no início de 2022, no valor de 2,8 bilhões de reais, para que seja terminada seja feita a extensão da linha 1 do metrô e iniciada a construção da linha 2 do metrô de Belo Horizonte, com a contrapartida do governo estadual já garantida no valor de 400 milhões de reais. A nossa expectativa é que, de fato, essa licitação, que o edital já seja lançado neste ano. A gente sabe que não é uma licitação fácil, o valor é muito alto, é muito complexo, mas nós estamos confiantes, né, no compromisso firmado pelo governo federal de que dessa vez essa demanda histórica do estado de Minas Gerais, né, que já não é nem mais da cidade de Belo Horizonte, já é uma demanda histórica do nosso estado, né, da nossa capital aqui de Minas Gerais, que agora nós vamos ter finalmente o início das obras de extensão e de ampliação do metrô de Belo Horizonte. Mas a gente entende a complexidade, mas a conversa que eu tive com o nosso governador Romeu Zema é de que ele está muito firme no compromisso do governo federal de fazer o aporte desses 2,8 bilhões de reais para Minas Gerais poder fazer a conclusão das obras do metrô aqui em Belo Horizonte. Secretário, são dois anúncios aí históricos e tão esperados pela população, como o senhor disse no caso do metrô, e também em relação ao edital da 381. O ministro Tarcísio, inclusive, vem a BH no dia 1º de setembro para poder fazer esse lançamento oficial aí. Em relação a essas duas pautas, que são tão discutidas há tanto tempo e tão pedidas pela população e pela base política de uma forma geral, pela classe política de uma forma geral, essas duas ações agora acontecem após o governo, inclusive, conseguir quitar o salário dos servidores, pagar outros benefícios, um marco que foi tema, inclusive, de um artigo que o senhor escreveu, né, recentemente. Essas duas ações que acontecem agora reforçam a virada de chave do governo Zema após tanto tempo de tragédia e que o governo tanto buscava para acelerar Minas Gerais? Thalita, essa pergunta sua ela é muito interessante e eu quero começar com um esclarecimento. Nos últimos dias, o governador Romeu Zema anunciou a volta do pagamento do salário do servidor em parcela única no 5º dia útil. O governador Romeu Zema anunciou o pagamento das férias-prêmio dos aposentados do Estado, que desde 2004 não recebia, né, e estamos fazendo outras ações em breve para o servidor. Essas ações, elas não podem ficar parecendo para a população que são ações que foram fruto de uma reunião, né, feita lá na cidade administrativa e que o governador decidiu naquela reunião subitamente de que ele iria fazer isso. Não é assim que as coisas funcionam. Essas ações, pessoal, são fruto de 2 anos e meio de muito trabalho, de muita gestão, né, do nosso governador Romeu Zema, junto com todos os nossos secretários, com pautas aprovadas na Assembleia Legislativa. Não posso deixar aqui de citar, por exemplo, a aprovação da reforma da Previdência no ano passado, o tanto que isso foi fundamental para a construção, né, de todo esse momento que nós estamos vivendo agora, de organização da casa, de colocar ordem na casa do governo do estado de Minas Gerais, porque sem as contas em dia, sem colocar ordem na casa, nada é possível. Então hoje, 2 anos e meio depois, os primeiros frutos dessa ordem na casa começam a ser colhidos, começam a aparecer. E aí, voltando à sua pergunta especificamente, concordo com você e acho que sim,
Acho que nós estamos chegando na hora da virada da chave. Né? Minas Gerais ainda tem muita sujeira, ainda tem muita coisa para colocar de ordem na casa. Mas acho que devagarzinho a gente começa a apontar, o cidadão de Minas Gerais começa a ver a luz do fim do túnel do desenvolvimento. Começa a ver novas empresas chegando no nosso estado. Nós estamos falando de 120 bilhões de reais de atração de investimentos no estado. Isso significa emprego, isso significa renda. Agora, para esse investimento chegar, nós também temos que falar de obras, de infraestrutura. Nós temos aí aprovado recentemente na Assembleia Legislativa também a liberação do orçamento para o acordo do acordo da Vale, que isso vai gerar obras, estradas no nosso estado. Estamos falando agora do metrô, estamos falando da BR-381, e assim nós vamos, devagarzinho, colocando ordem na casa e retomando Minas Gerais aos trilhos, porque é lá que Minas Gerais deve estar, andando, o trem de Minas Gerais, andando nos trilhos e desenvolvendo o nosso estado, com emprego, renda, infraestrutura, saúde, educação e segurança para cada um de nós mineiros. Nós estamos conversando com o secretário de Governo, Romeu Zema Igoreto. Secretário, queria fazer uma menção aqui à Assembleia Legislativa. Aliás, o senhor fez a menção ao projeto na Assembleia Legislativa. Queria saber do senhor, se pudesse elencar, por gentileza, um projeto a ser aprovado até o final desse ano. Claro que o Acordo da Vale foi o grande projeto do ano de 2021 até esse momento, mas das pautas necessárias e desejos de aprovação do governador Romeu Zema, se puder elencar qual é o principal a ser aprovado até o final desse ano de 2021. Acho que Minas Gerais nós temos que, não podemos parar, né? Nós tivemos a aprovação do projeto da Vale no final do semestre, um projeto muito comentado, uma discussão muito acalorada. Obviamente, nós estávamos falando de um orçamento de 11 bilhões de reais, né? Imagine você o que é discutir o orçamento de 11 bilhões de reais. Então, foi um trabalho muito difícil, mas aqui fica novamente o meu agradecimento e a minha parabenização a todos os deputados da Assembleia Legislativa que honraram e votaram lá pela aprovação do projeto, fizeram um brilhante trabalho, mas nós temos que ir mais adiante. E agora, nesse segundo semestre, o governo tem sim seus projetos, suas prioridades, nós temos que pensar em algumas pautas que são importantes para nós. Eu posso citar aqui a questão da saúde, da FUNED, que a gente está fazendo uma modernização, né, do Hospital Eduardo de Menezes, com a FUNED, inclusive reflexo do que foi a pandemia. Esse projeto ele é um projeto um pouquinho mais técnico, mas a função dele é deixar a vigilância sanitária do nosso estado mais rápida, mais ágil, para reagir a essas eventuais questões de epidemias e pandemias no nosso estado, para que a gente consiga dar um atendimento ainda melhor ao nosso cidadão para qualquer surto de saúde que venha acontecer no nosso estado. Posso citar também um outro projeto que é importante, que é um projeto que dá eco ao que foi feito ao novo marco do saneamento em Brasília, que ele regionaliza os lotes de saneamento no nosso estado, porque a gente sabe que este mercado de saneamento ele vai passar por um longo processo, um profundo processo de transformação ao longo dos próximos anos no Brasil inteiro, e Minas Gerais não pode ficar para trás, porque nós precisamos de modernizar e dar o acesso ao saneamento a todos os mineiros, a universalizar o saneamento a todos os mineiros em Minas Gerais. Então, esse projeto também é um projeto importante. Sim. E gostaria de citar aqui também um projeto que, para nós, ele é um projeto importante, que visa a modernização da Polícia Civil de Minas Gerais. A gente sabe que este é um projeto delicado, que nós vamos tratar com muito carinho, com muito cuidado, sobre a nossa querida Polícia Civil. Polícia Civil que tem como foco a investigação, o trabalho científico, e este é o foco deste projeto. Fazer com que a Polícia Civil tenha ainda mais capacidade e condição de fazer um trabalho ainda melhor, de investigação e de entregar resultados ainda melhores para a população de Minas Gerais. Então, são projetos que a gente quer tratar, né, com a Assembleia Legislativa e dialogar de forma muito democrática, de forma muito republicana, com muita serenidade, e que a gente sabe que o Parlamento Mineiro estará de portas abertas para discutir esses projetos conosco. No Café com Política, hora do bate-pronto. A gente traz aqui, secretário, o bate-pronto pede que, assim como faremos em uma frase, que o senhor responda também rapidamente em uma frase o tema que vamos propor. Começando, regularização do 13º. Obrigação do governo do estado, direito do servidor. Metrô de BH. Sonho histórico de Belo Horizonte, de Minas Gerais. O governador Romeu Zema vai trabalhar muito para resolver. Presidente da Assembleia, Agostinho Patrus.
muito competente, excelente articulador, parceiro nas grandes pautas de Minas Gerais. O presidente da República, Jair Bolsonaro. O líder máximo da República precisa dirigir o Brasil ao rumo do sucesso. CPI da CEMIG. Cumpre a sua função de investigação com muita responsabilidade e serenidade. Contas Públicas de Minas Gerais. Aos poucos, o governo do Estado de Minas Gerais vai colocando ordem na casa. Conversamos aqui no Café com Política com o secretário de governo Romeu Zema, Igor Eto. Obrigado pela participação aqui no Super N. Esperamos tê-lo aqui em outra oportunidade também, secretário. Eu que agradeço, bom dia, bom trabalho a todos.